Excelente ter você aqui conosco mais uma vez neste canal do seu irmão Joás Herculano. Já nos segue? Já se inscreveu? Obrigado! Vamos ouvir a palavra de Deus? Olha, a nossa vida ela é tão corrida, ela é tão agitada que às vezes nos falta tempo para refletir um pouco na palavra do Senhor. Eu conto com você agora. Leia comigo em Provérbios de Salomão, capítulo 4, verso 1. Provérbios 4, verso 1 diz: Ouve, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Olha, amados, correção exige muito de nós. Nem sempre estamos preparados para sermos corrigidos, mas bom é ouvir a correção. Sabe por quê? Porque o livro de Provérbios ele é um livro muito ético. Pois é, fala exatamente da nossa atitude, da nossa postura como filhos, como pai, como mãe, como esposo, como esposa. A Bíblia, a palavra de Deus, nos serve para corrigir. Corrigir quem? Nossos erros. A sabedoria é a capacidade de julgar corretamente e agir prudentemente. A sabedoria tem a sua excelência na vida do ser humano, quem a busca e pratica. Portanto, não basta apenas saber, é necessário praticar. Viver sem sabedoria é viver tropeçando nos obstáculos da vida e cair. Você já se sentiu numa situação em que foi tentado ao errar, em que foi tentado a seguir os prazeres da carne, porém você freou os seus impulsos, freou os seus hormônios? Um detalhe: hormônio rima muito bem com demônio. Então cuidado com aquela vontade sem freio, aquela vontade sem responsabilidade. Freie seus hormônios. Ele rima com demônio. Em Provérbios 4:1 diz que nós devemos ouvir. Ouvir quem? Os pais. Por que os pais? Porque eles são mais vividos, têm experiências para contar. Feliz é o filho que ouve os pais. Assim disse o sábio Salomão. Ouvir é do verbo imperativo. Sabia, querido, que a sabedoria não se adquire por imposição, mas deve ser um desejo livre e espontâneo. Por isso que seguir a sabedoria resultará em alegria. Lembre-se que sabedoria rima com alegria. E quais são os resultados da sabedoria? Você pode conferir em Provérbios capítulo 4, versículo 6. Sabedoria nos proporciona proteção. Ela guardará e conservará. Veja o que diz Mateus capítulo 4, versos do 1 ao 11. Fala sobre a tentação de Jesus. Para Jesus vencer aquela tentação, ele teve que usar a sabedoria que ele conhecia, mas ele não bastava apenas conhecer, foi necessário praticar. E de que forma Jesus resistiu? Quando ele se utilizou da palavra, quando ele recorreu à palavra, quando disse: está escrito, está escrito, está escrito. O que você tem buscado para vencer os obstáculos? Esses periódicos que apenas falam de uma alegria, de uma felicidade que propriamente quem escreveu não tem? É verdade. Lembre também, amado, que Jesus venceu a tentação se utilizando da palavra. Ou seja, a sabedoria se adquire buscando a palavra, buscando bases profundas, buscando beber de águas profundas. Escute, querido, uma das façanhas do diabo é atingir a nossa sabedoria, ou seja, ele busca nos subestimar. Como, por exemplo, vai ser bom, vai ser gostoso, ninguém vai saber. E, de repente, o que acontece? O próprio inimigo te expõe, te ridiculariza, porque você desprezou a sabedoria.
Sabedoria vem acompanhada de compromisso. Você pode conferir conosco em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, versos do 1 ao 3º. Provérbio também fala, no versículo 6 do capítulo 4, que fala da nossa conservação, que devemos preservar, zelar, cuidar. E já diz um ditado, que quem ama, cuida. Quem ama a palavra, obedece. Nós somos guardados da decadência, como está em Provérbios capítulo 3º. Quem tem sabedoria, conserva a si próprio. Veja o que está escrito em Jó capítulo 12, versículo 9. Diz, quando Jó foi tentado, quando disseram para ele, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas quem tem sabedoria purifica sua alma. Quem tem sabedoria não imagina que quando a vida findar acabou tudo, não, porque a morte te serve de passagem para uma eternidade com Deus. Quando disseram amaldiçoa esse Deus e morre, eu acredito que ele disse, olha, até agora eu servi a Deus e ele não me abandonou, por que eu vou abandonar ele porque eu passo esse momento de luta? Eu lembro aqui daquele momento da vida de um dos pais da igreja, Policarpo, muito conhecido este exemplo, quando ele, depois de ter sido pego, mesmo se escondendo daqueles que procuravam matá-lo, mesmo ele idoso, mas depois de terem pego ele, foram interrogá-lo e excitaram para que ele negasse a Deus, para que ele não fosse morto. E o que foi que aconteceu? Quando disseram, olha, nega este Deus, que pouparemos a tua vida. A resposta de Policarpo foi o seguinte, durante 86 anos da minha vida, servi a Deus e ele nunca me abandonou. Como é que eu irei o abandonar? Ele foi morto. Ele pagou com a sua vida. Mas ele não negou aquele que sempre esteve com ele. Portanto, quem vive em sabedoria conserva a sua alma. Oh, aleluia! Escute, amados, quem tem sabedoria glorifica a Deus e vive. Quem tem sabedoria glorifica ao Deus e vive. Jó revelou sabedoria. Quando o dinheiro acabar, quando a doença chegar, quando a porta fechar, quando muitos te abandonarem, seja sábio e espere no Senhor. Seja sábio e aguarde o Senhor. Provérbios capítulo 4, versículo 8 diz que quem tem sabedoria tem honra. Quem tem sabedoria honra a Deus. Diz, abrace a sabedoria. Quem busca, Deus o exaltará, Deus o honrará, como está em Provérbios capítulo 3, versículo 13 ao 16, que quem busca sabedoria, busca riquezas e honra. Olha, quantas pessoas estão aí perdendo a honra? Quantas pessoas estão aí perdendo a dignidade? Quantas pessoas estão aí perdendo o respeito? Porque abandonou a sabedoria. Muitos buscam viver uma vida que não condiz com a sua realidade. Muitos buscam viver como ricos, sendo pobres. E muitos buscam viver como pobres, sendo ricos. Certa vez eu lembro que eu ouvi de alguém que falou de um certo médico. E este médico, ele rico, mas o seu carro era um Fusquinha. Quem sabe um Fusquinha 66. E quando em um determinado momento, quando ele saía da capital com destino ao Recife, com destino ao interior, e quando ele passou em determinada estrada, tinha aquele bando de assaltantes e disseram, olha, o primeiro veículo que aparecer aí, nós iremos o abordar e roubá-lo, assaltá-lo. Mas de repente lá vem um Fusquinha com aquele médico muito rico.
Quando os assaltantes olharam e disseram: coitado, ele está no fusquinha antigo, e deixou-o passar. Quem ama a sabedoria preserva a sua vida. Quem ama a sabedoria preserva a sua alma. Portanto, amados, portanto, querido, quando perdemos a sabedoria, ficamos rústicos, rebeldes, azedos, amargos. Ficamos parecendo que estamos chupando limão. Quem abandona a sabedoria perde os seus princípios, princípios familiares, princípios de obediência, princípios de cuidado. Quantos filhos hoje, quantos estão agora sentindo falta de um pai, sentindo falta da mãe, porque ambos abandonaram a sabedoria. Quando perdemos a sabedoria, ficamos insensíveis. Olha, amados, quantos hoje sofrem por não dar ouvidos à correção? Muitos se colocam até na posição de incorrigíveis. Ora, o próprio Jesus, o próprio Deus, ele nos mostrou de que quem segue a sabedoria vive. Sabe por quê? Quem atentar para a correção é atentar para a sabedoria. Veja o que diz Provérbios capítulo 4, versículos 14 e 15. Portanto, amados, nós nos embaraçamos quando entramos no caminho do ímpio. Se aliar com o ímpio é se aliar com cobra, é se aliar com a falsidade. Porque quando estiveres no aperto, o próprio irá te apontar. Quando estiveres perdendo o que Deus te deu, ele vai te dizer: por que você me seguiu? Por que você fez isso? Você não tinha tudo? Ora, seguir os maus conselhos, seguir os maus exemplos, é abandonar a sabedoria. Portanto, não ande no caminho do ímpio. Nele há a escuridão. Veja o que diz Eclesiastes capítulo 4 e o versículo 4. Fala sobre a inveja do próximo. Ofusca o brilho. Veja o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 19. Fala do caminho escuro, do caminho incerto. Isaías capítulo 5, versículo 20 diz: ai dos que do mal chamam o bem, e ao bem chamam o mal, que faz da escuridade dia e do dia escuridade. Quantas pessoas hoje vivem enganando? Quantas pessoas hoje desfrutam de confiança plena, e ao invés de utilizar desta confiança e fazer o certo e o correto, o que é que fazem? Enganam, mente, fraudam, mente, enganam, fraudam. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não deixará os seus enganados por muito tempo. Uma hora a máscara vai cair, uma hora a realidade vai chegar, e triste será o fim daqueles que andam pelo caminho da desobediência, daqueles que andam pelo caminho do engano, daqueles que andam pelo caminho do disfarce. Pensam que estão enganando os outros, mas o próprio inimigo fará cair esta máscara, fará cair isso que está escondendo uma vida, quem sabe, de engano. Porque o inimigo é assim. O inimigo ele te lança só as ofertas, depois o próprio inimigo te escandaliza. Portanto, se te sentes assim, aproveita hoje. Se enganou, peça perdão, abandone o mal. Lembra aquela mulher que foi pega em adultério? Pois é, aquela mulher foi pega em adultério. E aqueles homens, seguindo a lei de Moisés, disseram: ela tem que ser apedrejada. O que foi que Jesus disse? Ele disse: olha, quem não errar, quem não tiver erro,
atire a primeira pedra. Todos saíram de um a um. O que foi que Jesus disse? Ele foi dar lição de moral naquela mulher? Não. O que foi que ele disse? Vá em paz. Um detalhe. Não peques mais. Vá em paz. Não peques mais. Jesus deu a chance para aquela mulher reconhecer o que fez e não fazer mais. Então, acontece também conosco. Às vezes sabemos que erramos. O inimigo está ali cobrando. Olha, você tem que continuar errando. Você tem que continuar pecando e de repente você se sente tão dominado porque você deu direito. E o inimigo o que é que vai dizer? Se você não continuar, eu vou dizer. Se você não continuar, eu vou falar. Se você não continuar errando, eu vou espalhar. O inimigo é assim. Mas rejeite a voz do inimigo. Se errou, reconheça. Se errou, peça perdão. O perdão é o sentimento que nos faz ser parecidos com Deus. O perdão é o sentimento que faz a faxina na alma. O perdão nos faz ser parecidos com Deus. Ore, peça a Deus sabedoria. Provérbios capítulo 4, versículo 25 diz: olhe para diante de ti, olhe para frente, siga adiante. Quando deixamos de ponderar, nós nos embaraçamos. Provérbios 4, 26 diz que devemos ponderar. Ponderar é reconhecer. Sim, quem reconhece os erros, quem reconhece o pecado, quem reconhece as falhas, está se colocando na posição do acerto. Ponderar é examinar com atenção, avaliar, apreciar, refletir, matutar, estudar. Sabedoria é uma qualidade, é um caráter, é a condição de quem tem conhecimento. Por isso, andar na sabedoria, buscar a sabedoria que vem do alto, significa viver praticando a palavra que Deus nos concedeu. O inimigo, ele veio para nos tirar do caminho da verdade. O inimigo veio para roubar a nossa dignidade. Agora há uma chance para você. Feche as brechas. Busque a verdade. Saia do engano. Lembre-se, algo que começa errado vai terminar errado. Algo que começa causando destruição vai deixar esta marca, esta mancha. Por isso, amados, às vezes vemos pessoas que começam determinadas coisas depois de ter causado uma grande destruição. E ao invés de se consertar, e ao invés de voltar ao caminho do acerto, buscam novos desafios, buscam novos relacionamentos sem antes ter consertado. De início, vão aceitar, mas depois será cobrado, e até quem sabe muito maior do que o início. Portanto, deixa eu te dizer algo. Muitos querem, desejam, anseiam o que você tem, mas irão desistir quando souberem o preço que você pagou. Se a vida fosse uma corrida, com toda certeza seria de resistência e não de velocidade. Portanto, esta velocidade que te empurra ao erro, esta velocidade que te empurra para a falta de sabedoria, não é a velocidade que Jesus ensinou. Porque se a vida fosse uma corrida, com toda certeza seria de resistência. Escute, não se preocupe em correr, mas em chegar da mesma forma que você começou.
Lembra quando você cantava, louvava, dobrava os joelhos, abria a harpa e cantava? E agora? Te sentes distantes de Deus? Agora é a chance para você reconhecer. Cadê a Bíblia que você não mais leu? E os louvores que você não mais cantava? Olha, às vezes, amados, abrimos a porta do inferno dentro de nossas casas. Essas músicas que só despertam libido, que só fala de sofrência, que só excita você a beber, que te empurra para o erro, que te empurra para dar lugar à carne. Você começa a ressuscitar na sua mente aquela coisa que você já tinha deixado, aqueles pensamentos maus. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com o que você está guardando. Tudo isso agora vai fazer parte de sua vida. Deixa eu te dizer algo. Se te colocarem na sua frente um copo de água suja, aquilo não vai te ofender. Mas se você beber aquele copo de água suja, aquela água suja, contaminada, cheia de parasitas, depois que você ingerir, beber, engolir aquela água, agora, depois que estiver dentro de você, faz agora parte de você, com todos os malefícios que ela representava. Antes não te fazia mal, mas depois que invade o teu íntimo, faz parte de você. Olha, amigos, nem todos que fizeram parte do seu passado, eles irão para o seu futuro. Uma pessoa muda por duas razões: porque aprendeu demais ou porque sofreu o suficiente para mudar. Não dependa de ninguém na sua vida. Glória a Deus. Dependa somente de Deus, pois até a sua sombra te abandona quando você está na escuridão. Percebeu? Esqueça o ontem. Viva o hoje com intensidade e acredite no amanhã que Deus já está preparando para você. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Como é bom meditar nesta palavra! Como é bom mergulhar nesta palavra que nos faz ser sábios, que nos faz ser resistentes, que nos faz esperar em Deus. Portanto, permita que a sua casa seja uma extensão do céu. Permita que os seus ouvidos ouçam os louvores que te levam para Deus. Permita que a sua vida seja uma escada que te ligue ao céu. Oh, aleluia! Lembre-se de uma coisa: é melhor sofrer com Cristo do que sorrir sem Ele. Eu quero repetir para ficar cravado na tábua do seu coração. É melhor sofrer com Cristo do que sorrir sem Ele. Amém? Que Deus te ajude. Que Deus te abençoe. Que Deus faça, amado, com que a sua vida seja uma fonte de esperança, que te leve a cada dia para perto de Deus. As lutas, elas sempre vêm. As dificuldades também. Todos nós temos a nossa lição, temos a nossa história de vida e a cada dia acumulamos experiência. Olha, hoje eu estava conversando bastante com duas crianças e com uma conversa pura, aquela brincadeira sadia. E eu me sinto tão bem, eu me sinto tão realizado. Quando eu estou ali até jogando uma conversa, às vezes sem nexo, uma conversa que vai e volta, mas é tão bom conversar com quem tem pureza, conversar com quem não tem maldade. Aí quando foi agora à noite, eu conversando com outra criança, aí ela dizia: titio,
Você parece um palhaço! Você só me faz rir! É isso, amados. É isso. A palavra nos faz ser felizes. A palavra nos liberta de amarras que nos prendem. A palavra é isso. Gera em nós satisfação. Eu preciso buscar mais a palavra de Deus. Eu preciso me aprofundar mais na palavra de Deus. Eu preciso buscar esta sabedoria. Eu preciso viver estas verdades. Mas que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. E nos faça cada dia prosperar, buscar, viver estas verdades que está à nossa disposição. Esta palavra, este livro, ele tem o poder de nos afastar do pecado. Sim, porém, o pecado tem o poder de nos afastar desta verdade. O que você escolhe? Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que Ele faça-nos prosperar em suas verdades, buscar a sabedoria e viver para Deus. Bom ter você aqui conosco. Bom ter você aqui. Lembre-se, Jesus está vivo. Hoje eu falei com Ele.